Olá! Estamos a poucos dias de Rosh Hashanah. 5.778 se aproxima. E é um momento de refletirmos que vivemos uma época diferente. Uma época em que pecar é completamente diferente do que a época dos nossos antepassados. Antigamente, para pecar, precisava buscar uma oportunidade, precisava buscar um local. Tínhamos vergonha. Tínhamos que buscar um esconderijo. Mas hoje em dia, nunca foi tão fácil pecar. O pecado invadiu as nossas casas. As televisões trazem sugestões deliciosas de pecar. Os iPhones estão em nossos bolsos carregando oportunidades de pecar. Nunca foi tão fácil pecar. Portanto, aqui vai uma situação de extrema sensibilidade. Como podemos ser melhores no próximo ano do que fomos neste ano? Primeiro, estar atento com esse entorno em que vivemos. Se fala em nome do Rebbe de Bobov, que uma vez ele sugeriu que iria na Europa falar com os grandes gladiadores do século XI. Na época, século XI, havia ainda muitas brigas, discussões, ao longo dos séculos que o antecederam. Séculos esse das cruzadas, da disputa de Jerusalém, da expansão muçulmana na história, do Papa Urbano II mandando cavalheiros da Europa e até a Terra Santa. E os gladiadores eram pessoas, os cavalheiros eram pessoas trabalhadas na sociedade medieval, pessoas que tinham reputação, pessoas que eram vistos como heróis. O Rebbe de Bobov falou, talvez eu vou buscar um desses gladiadores para ajudar a gente. Como combater a corrupção? Como combater a perversão? Depois ele se tocou que as técnicas de guerra daquela época não serviria mais para a sua época. Depois ele percebeu que os adversários do século XI não são os mesmos do século XXI. Ele percebeu que as ferramentas, as armas que se usavam naquela época e na qual os cavaleiros detinham a habilidade, hoje as armas são outras e as habilidades que são requisitadas são completamente diferentes. Hoje, nós precisamos entender como é que eu vou ficar melhor no ano que vem do que este ano com o mundo em que vivemos. E a primeira dica que nós podemos ter é o que falou o grande Rav Avraham Kook, de abençoada memória. Ele disse qual é a sugestão que ele dá para você, eu e todos os Yudim refletirem na hora do toque do shofar. Na hora do toque do shofar, disse o Rav Kook, há uma sugestão e uma intenção para que o homem, ao ouvir o shofar, ele fala, puxa vida, já tenho 62 anos. O que eu fiz? Quanto tempo perdido? O que eu posso fazer agora? O tempo já se foi. Podia ter feito muito mais coisas. Não devia ter errado tanto. E agora? Já foi! Mas na mesma hora em que o homem pensa assim, Deus também está falando para ele, escuta, consegui recuperar todo o tempo que você podia ter feito e não fez.
Ele está à sua disposição. Se você quiser, eu te dou ele para você. Você poderá recuperar o tempo perdido. Você poderá fazer tudo aquilo que você não conseguiu fazer. Aproveite esse momento do shofar, porque eu vou fazer isso para você. Se você quer, pegue. Com essa mensagem do Rav Kook, é o que eu desejo a você. Que quando você vá à sinagoga e ouvir o shofar, pense, o tempo perdido. Quanto tempo perdido? Quanto tempo poderia ter dispensado para fazer coisas boas e fiquei preso na internet, redes sociais, televisão, iPhones, etc. Quantos desvios, quantas bobagens. E agora eu preciso recuperar esse tempo perdido. Eu preciso fazer alguma coisa. E Deus está disposto. Deus está disposto a te entregar o tempo, que talvez seja de todos os patrimônios e riquezas do homem, o mais valioso de todos. 5.778 chega para dizer que Deus está disposto a dar a você aquele tempo que você perdeu. Pegue essa oportunidade, porque o tempo passa e não volta, mas ele pode voltar a você através do toque do shofar. Pense nisso, Shana Tová, Hatimah Tová, para você e para toda a sua família.